Glória a Deus. Estou muito alegre mais um dia, mais uma vez, com essa oportunidade aqui nesta igreja, nesta comunidade de fé. Muito obrigada pela confiança. E eu quero pedir para os irmãos que abram a Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. E o versículo 11, nós vamos ler alguns trechos da palavra. E aqui no versículo 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Podemos assentar. É muito comum a gente ouvir essas promessas, essa palavra tão bonita, né? Essa promessa no livro de Jeremias. Mas você já parou para analisar que essa promessa foi escrita num contexto de cativeiro? Você já analisou os textos anteriores e observou que para que o povo recebesse essa promessa, eles estavam vivendo um período de cativeiro? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre uma voz que agrada e uma voz que salva. Nós vamos ler alguns textos aqui nessa noite. Pode deixar a sua Bíblia aberta em Jeremias 29. Nós vamos ler o capítulo 28. Vamos ler outros textos aqui. Mas nós temos vivido um período assim onde nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos vozes de tudo quanto é jeito. A gente ouve voz que nos agrada, a gente ouve voz que nos confronta. E a gente fica assim oscilando, sem saber que voz que eu devo acatar, que voz que eu devo obedecer. Né? E muitas pessoas hoje elas têm confundido a unção de Deus com barulho. E assim, a unção de Deus não necessariamente é silenciosa, mas nem sempre o barulho que se faz tem unção de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito prejudicial para nós, para o corpo de Cristo, porque tem muita gente que confunde e usa esse barulho como se fosse unção e acredita que é a manifestação de Deus. E hoje o que eu vou trazer aqui para nós, para os irmãos, né, para todos nós, é realmente um alerta. Porque muitas vezes nós ouvimos voz, ouvimos profetas, e esses profetas não estão dizendo aquilo que Deus realmente falou. Eles não estão falando o que Deus falou. Mas existe um perigo, né? Esse perigo ele não está apenas no profeta que diz uma mentira, mas está também no ouvido das pessoas que se enganam. E a gente vai adentrar em vários textos aqui, em que vamos mostrar que muitas vezes o Senhor permite uma profecia errada sobre a nossa vida, porque o nosso coração está motivado enganosamente. A motivação do nosso coração é enganosa, e por causa disso o Senhor permite. Nem toda voz que soa com profecia procede do trono de Deus. Isso é sério, é muito sério. Eu queria que vocês olhassem agora lá em Jeremias, no capítulo 28. Nós vamos ler aqui. Porque nós precisamos aprender a discernir a origem das vozes que nós estamos ouvindo, a origem das palavras que nós estamos recebendo. Nós precisamos discernir. Não é apenas a intensidade do que se fala, ou aquilo que se promove quando está se dizendo, mas a origem. Isso é importante. Sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4 do mês 5, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, né? Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Ananias lançou uma profecia no meio de todos os sacerdotes, dizendo: olha, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia, e daqui 2 anos vocês vão tudo voltar. Vão todos vocês voltar para Jerusalém, vocês vão ser libertos do cativeiro da Babilônia. Aí Jeremias se levanta, ele diz assim, ó: disse, pois, Jeremias ao profeta: amém, que assim faça o Senhor com você. Eu vejo na cara de deboche de Jeremias nesse momento: amém. Você está falando, né, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras profetizadas, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os cativeiros deste lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas
que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra, mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Esse é o Zap. Pegou o jugo do pescoço de Jeremias, tacou no chão, quebrou o jugo, que era de madeira. Jeremias, ele pega, sai dali. Também, então falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Eu acredito que nesse momento Jeremias pode até ter se sentido intimidado por aquela ministração, mas Jeremias sabia a voz de quem ele tinha ouvido. Esse profeta, até sinal ele deu, né? Pegou o jugo, jogou no chão, quebrou no chão, mas o que ele oferece ali, né, é um atalho. Ele está dizendo para o povo assim, ó, 2 anos e tudo acabou. São só 2 anos que vocês vão passar nesse cativeiro e tudo acaba. Ele está oferecendo um atalho para o processo, oferecendo um atalho para esse processo. Ele promete uma libertação rápida. E ele tira de sobre os ombros de quem está no cativeiro o peso. E esse processo tem que nos mudar. Às vezes você está passando por uma situação difícil, você está aí, eu quero sair logo dessa prova, eu quero sair logo desse cativeiro, eu quero sair logo desse deserto. Mas o peso da palavra que está sobre você está para te moldar. Sabe um livro assim, ó, quando a capa dele dá uma entortada, a gente pega pelos pesos em cima dele e ele fica retinho de novo? Esse é o peso da palavra do Senhor sobre nós. O Senhor quer nos alinhar. Ele põe um peso de palavras sobre nós que é para nos alinhar e nos deixar retinho de novo. Nos deixar alinhadinho. E ele não é apenas um profeta que mente, né? Ananias não é apenas um profeta que mente sobre aquilo que Deus falou e quando Deus não falou. Mas ele é um profeta que mexe com as expectativas. Porque ninguém quer passar 70 anos no cativeiro quando Deus havia dito que eles passariam. 2 anos estava de bom tamanho, né? Acho que 2 anos está melhor que 70, né? Só que a gente não pode se deixar enganar. Não podemos nos deixar desenganar. Olha só, quando Jeremias foi, lá no versículo 12, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou um jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala para Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebrastes, mas em vez deles, farei jugo de ferro. Eita, meu Deus! Você quer quebrar o jugo de madeira? Ok, mas vai ter jugo de ferro sobre você, porque o peso precisa existir para você ser moldado. Ah, Senhor! Eita, meu Deus! E Jeremias foi lá, voltou, falou para ele: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o jugo de ferro eu pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo até os animais do campo. Eu lhe dei. E disse Jeremias, o profeta Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E aí a gente vai ver então, que nesse mesmo ano, né, 17, nesse mesmo ano, o profeta morreu no 7º mês. Lembrando, hein? Começou lá no mesmo ano, reinar no 5º mês, ó. 2 meses depois o profeta morreu. 2 meses depois dele ter lançado uma palavra mentirosa sobre o povo de Deus, ele morreu. Ele pagou o preço com a própria vida, né? Ele fez toda uma cena diante dos sacerdotes, né? Ele parecia espiritual, ele tinha uma palavra que parecia que era Deus estava falando, porque ele disse: assim diz o Senhor. Mas ai daquele que diz: assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Ai daquele que sonhei, e esse sonho não foi do Senhor, para enganar o povo. E nós, como igreja, nós precisamos aprender a discernir as palavras que nós ouvimos. Às vezes você recebeu uma palavra aí, você está todo frustrado, porque a palavra não se cumpriu. Mas o tempo é que vai dizer realmente se aquela palavra foi ou não do Senhor. E a gente vai ver isso na Bíblia, porque o Senhor ensina. Só não aprende quem não lê.
vai ler, vai aprender da palavra do Senhor, para que profeta nenhum venha te enganar. Porque se você quiser ser enganado, você vai ser enganado. Olha lá, abre lá em Ezequiel, capítulo 14. Quando você abre o mar? Ezequiel capítulo 14, versículo 1 em diante. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Olha o que Deus está falando. Se ele está pensando no coração dele que é de um jeito, eu vou responder exatamente do jeito que ele quer. Eu vou fazer isso. E olha só o que Deus fala aqui. Para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Olha o versículo 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta. Eita Deus! E estenderei a mão contra ele. Aleluia. Glória a Deus. Esse povo já tinha decidido o que ele queria ouvir. As pessoas já tinham decidido que elas queriam ouvir o seu coração. E por causa disso, o Senhor levantou profetas que enganassem o povo. Olha só. E a gente olha para Jeremias e a gente vê Jeremias não flertando com a mentira. Ele fala, mas nada, não é 70 anos. Você quer falar que é 2 anos, mas é 70. Não são só 2 anos, são 70. E ele não fica mascarando o cativeiro. Ele vai falando a verdade. Olha, esse tempo você vai ter que passar. Não rejeite esse processo. É esse tempo que você vai ter que viver. É esse tempo. Por quê? Porque no tempo em que eles estavam ali, vivendo esse período de cativeiro, o Senhor estava buscando o coração deles. O Senhor estava trazendo de volta o coração deles para tirar todos os ídolos que eles estavam contaminados. Jeremias, ele permanece fiel mesmo quando ele é rejeitado diante dos homens. Mesmo diante dos homens rejeitados, diante de um monte de sacerdote, onde ele passou a maior vergonha da vida dele, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele anuncia o tempo, ele anuncia a correção do Senhor, a disciplina que vai acontecer ali, né? E ele anuncia de forma fiel. De forma fiel. Quando Ananias quebra o jugo de madeira, Deus promete que ali um jugo de ferro aí, né? Tudo bem, você quer quebrar o jugo de madeira, você quer tirar o peso que está meio leve aí, agora vai vir mais pesado, porque vocês precisam ser mudados. Então nós temos que tomar cuidado, cuidado com quem retira uma palavra que foi lançada sobre você, é o peso dessa palavra que Deus colocou para te mudar. Tome cuidado com isso. Se alguém tem profecia assim, uma mansinha doce para você, se você está passando por uma situação que você sabe que foi Deus que te colocou ali para te mudar, cuidado. Ai meu Deus, está massageando tanto meu ego. Ai, eu estou ficando tão feliz com essa palavra. Cuidado com isso. Se a palavra não estiver te trazendo confronto naquele pecado que você está vivendo, naquelas coisas que Deus já te falou para abandonar, tome cuidado com isso. Muito provavelmente esse profeta não veio do Senhor, ou veio segundo a multidão do seu coração, os ídolos do seu coração. Nem toda palavra de consolo vem da boca de Deus. É o Senhor. Nós temos que ser. Nós precisamos ser. Nós precisamos buscar saber de onde está vindo essa palavra. Irmãos, a gente sabe quando o Senhor está tratando com a gente no particular. A gente sabe. A gente sabe quando a gente está precisando alinhar, quando a gente está precisando obedecer, quando a gente está precisando cumprir algo que Deus já está requerendo há muito tempo. A gente sabe. Não tolere receber palavras que massageiem o seu ego só porque você não quer fazer aquilo que Deus está mandando. Ah, Senhor, limpa os seus ouvidos espirituais. Busca limpar os ouvidos espirituais. Porque, como eu disse lá no começo, o problema não está só no profeta que mente, mas também está naqueles que têm o ouvido inclinado para ouvir esses enganos. Estão buscando ser enganados, né? Estão buscando.
Senhor deixa claro como que ele vai tratar com os falsos profetas, né? Se você puder abrir, Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta, versículo 1, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer aquele sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, e aí ele vem até você e diz assim, ó, mas vamos até ali adorar os deuses. E ele diz assim, ó, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador, por quanto o Senhor vosso Deus, olha o que Deus está dizendo aqui, ó, prova, o Senhor vos prova, para saber se você ama mais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O Senhor permite para provar o nosso coração. Às vezes a palavra é uma palavra assim que parece tão abençoada, e o Senhor permite aquilo ali, ó, para provar o nosso coração. Tem algo que eu faço todas as vezes que eu recebo qualquer profecia, não importa quem seja a pessoa, qualquer palavra que eu recebo, eu sempre vou para o Senhor, buscando a Ele e perguntando, Senhor, foi o Senhor que falou? Porque se foi o Senhor que falou, eu preciso me alinhar, eu preciso me adequar, e se for uma palavra de bênção a mim, vai acontecer. Mas se não foi Deus que falou, eu já trato logo de abandonar e ficar pensando naquilo que foi dito. Porque nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Se nós ficarmos preenchendo nossa cabeça, nossa mente, nossa cabeça, e com coisas, com palavras que não vêm do Senhor, a gente só vai estar caminhando mais longe de Deus. Quanto mais a gente pensar nas coisas que Deus fala conosco e se alinhar com as coisas que Deus fala conosco, mais perto a gente vai estar do Senhor. Tiago vai falar assim, ó, se achegue a mim e eu me achegarei a vocês. Quanto mais a gente pensar no Senhor, quanto mais a gente buscar se achegar ao Senhor, mais perto o Senhor está de nós, mais próximo Ele vem para nós. Ele vai se achegar a nós se nós nos achegarmos a Ele. Então, quanto mais eu tiver a certeza de que foi Ele que falou, ou que Ele não disse, mais perto eu estou dele, mais intimidade eu tenho com Ele. E quando a gente olha aqui, no Deuteronômio 13, a gente vê que o Senhor permite os sinais, mesmo quando o profeta é falso. Agora estreita, né? Porque se o profeta é falso e ainda tem sinal, o que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Como, né? Porque os sinais não podem falar a verdade. E agora? Né? Agora, a gente precisa ir um pouquinho mais adiante, porque o Senhor está testando o nosso coração. E aqui em Deuteronômio capítulo 18, tem uma palavra que nos ensina, no versículo 20, desculpa, aqui só um pouquinho, 20, isso, versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em meu nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se você ainda cair em dúvida no seu coração e perguntando, mas como que eu vou saber se é o Senhor que falou, né? Se o Senhor não falou? E aí ele disse assim, ó, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, essa palavra do Senhor, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tem esse temor dele. Então aqui tem a receita de como nós vamos saber se foi ou não Deus que falou. Não é tão difícil assim. Se a palavra for falada e isso não acontecer, você vai saber que não foi Deus que falou. Porque as circunstâncias, elas vão colocar à prova essa palavra. As circunstâncias vão trazer a todas se foi ou se não foi Deus que falou. E o que o Senhor faz conosco é realmente testar o nosso coração. Como diz lá em Deuteronômio 13. Eu permito o sinal que é para testar o seu coração. Você me ama ou você ama mais os benefícios também para você? Você me ama ou você ama mais aquilo que está sendo dito? Né? É muito forte isso. A profecia falsa, ela vai ter data de validade, ela vai expirar. Ela não subsiste, ela não resiste. Ela não resiste. Ainda mais porque quando a realidade vem, ela vai acabar confrontando aquela palavra. E você vai ver que aquela palavra não vai se cumprir sobre você. Então você vai entender que aquela palavra era falsa. E existe uma outra classe de profeta, né, que elas se assemelham a lá, são profetas que falam verdadeiramente a palavra de Deus. Profetas que conhecem a palavra de Deus, que ouvem a voz do Senhor, mas eles dão conselhos para te afastar da presença de Deus. Lá em Números, no capítulo 22, 22 a 24, a gente conta a história de Balaão
E ele recebe revelações lindas, ele recebe revelações genuínas sobre o povo de Deus. Mas ele profetiza bênçãos para o povo, porque ele não pode amaldiçoar. Deus fala para ele: você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. E ele realmente não amaldiçoa. Só que daí ele vai lá, por causa dos seus próprios interesses, e negocia com o inimigo. Fala para eles: leva mulheres para o meio deles, leva comida contaminada para o meio deles, para que eles possam perder a santidade. E aí o próprio Deus não tem o que fazer, ele vai ter que amaldiçoar. Então ele lançou a palavra de bênção, ele lançou aquilo que Deus havia falado sobre o povo, mas ele ensinou o inimigo a como fazer Israel cair. E é por isso que quando a gente olha lá em Apocalipse, a gente vê a igreja de Pérgamo, eles têm a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão, que é o quê? Que é oferecer alimentos sacrificados a ídolos, que traz contaminação e impureza sexual, corrupção moral. Ele ensinou como é que o povo poderia ser corrompido. Ele reconhece quem é Deus. Ele profetiza até mesmo sobre o Messias, porque se a gente for olhar lá em Jeremias, em Números 24, a gente vai ver ele profetizando sobre Jesus. Mas ele nega aquilo que ele faz aqui em desobediência. Ele fica insistindo com Deus. A gente vai ver aqui em Números 22, verso 12. E ele fica insistindo com o Senhor, para que o Senhor mude a profecia para se adequar aos interesses dele, para que o Senhor permita que ele vá junto para poder se adequar aos interesses dele. E essa é uma classe de profetas perigosos, porque ele tem aparência de que é. Ele fala palavras realmente de que é. Mas nós temos que ter cuidado com aquilo que está sendo ensinado. Aquilo que está sendo ensinado também importa. A palavra que sai da boca pode ser uma boa palavra, mas e o demais? E os bastidores? O que está sendo ensinado nos bastidores? Isso é muito sério, muito sério. Balaão, ele não destruiu Israel com a falsa profecia, mas com aquele conselho perverso. Com o conselho perverso, ele foi capaz de destruir Israel. E nós, como igreja, precisamos discernir não apenas o que está sendo dito, mas de onde vem e para onde que está nos conduzindo. Então a gente precisa ver de onde vem a palavra e para onde que ela vai nos levar. Isso é importante. Balaão falava corretamente sobre Deus, mas ele amava o dinheiro. Ele amava o dinheiro, ele desejava a honra, ele buscava posição. Ele estava disposto a sacrificar a santidade do povo para satisfazer os seus próprios interesses. E isso vai falar para nós uma coisa: que unção sem caráter é ameaça. A pessoa pode ter unção, mas o caráter dele for duvidoso, isso é ameaçador para o corpo de Cristo. É perigoso, não é bênção. Ai, mas nossa, fulano é uma bênção quando prega, mas olha, faz as coisas erradas, sabe? Deve pro irmão, faz as coisas erradas. Isso é perigoso. Observe o caráter, porque o caráter vai dizer se a pessoa é realmente uma pessoa que está profetizando algo de Deus. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Aí quando a gente ouve assim: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, a gente precisa realmente entender qual é o contexto. Porque quando Jeremias disputou ali, teve um desacordo ali com o profeta, ele foi aprisionado. E aí o que acontece? O rei Ezequias aceita que ele leve uma carta, que ele mande uma carta. E a gente entra agora então em Jeremias capítulo 29, porque para chegar nessa palavra de que ele sabe, que Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, nós temos uma história que se sucede antes, que acontece antes. Naquele lugar ali onde eles estavam, lá no cativeiro, tinha propósito de Deus. Quando a gente olha lá em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21, vai dizer que enquanto eles estavam na terra, na Babilônia, a terra estava descansando os seus sábados. A gente tem a lei, Levítico vai falar que a terra precisava descansar os seus sábados, mas o povo já não permitia mais a terra descansar. Então eles tinham um período do ano sabático. E aí eles trabalhavam 6 anos e no 7º ano a terra precisava descansar. Eles iam ter fartura, eles iam ter o
deixaram de ter o descanso no sábado. E com isso, o Senhor levou eles cativos. E nesse período, a terra descansou. Depois você confere lá, anota aí se você quiser. 2 Crônicas 36, verso 21, fala que a terra descansou os seus sábados durante os 70 anos que Jeremias profetizou. Porque isso é importante para Deus. O período sabático é importante para o Senhor. E aí, quando eles estão aqui, nesse contexto, a carta chega lá para eles, né? Pelas mãos de Elazar. E a carta diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha só, o Senhor dizendo: fui eu que fiz transportar para a Babilônia, fui eu que levei vocês para o cativeiro, fui eu, não foi outro, não foi o inimigo de vocês, eu usei o inimigo de vocês, mas quem levou vocês para o cativeiro fui eu. Está aqui, ó, no versículo 4. E aí ele diz assim no versículo 5: edificai casas e habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós também tereis paz. Aleluia, aleluia. Deus está falando para eles: plantem, construam casas, habitem nessas casas. Não é apenas 2 anos, são 70 anos. Vivam o processo, aceitem o processo, aceitem o processo, vivam o período do processo. Aceita o peso da palavra que molda a sua vida, a minha vida. Nós precisamos aceitar. O cativeiro não é punição do Senhor, é correção de Deus, é correção. E muitas vezes a voz que nos salva, né, que nos mantém no lugar que a gente às vezes quer sair, até que o nosso coração mude. Essa voz do Senhor quer nos manter num lugar que muitas vezes a gente deseja ir, deseja sair, mas até que o nosso coração mude, até que o nosso coração esteja alinhado. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender os processos, nós precisamos aceitar os processos. Eu sei que viver no cativeiro, viver numa situação de deserto não é fácil, é doloroso, mas aceitar o processo vai te fazer andar em obediência, vai te fazer caminhar confiando, crendo que Deus te levou para lá, também te abençoa lá. Aleluia. Então eu deixo uma pergunta aqui bem honesta: será que a gente tem que perguntar quem é o profeta? Ou será que a gente precisa perguntar de quem é o governo no ouvido? Porque quando eu quiser ser enganada, tiver ídolos no meu coração, o Senhor vai permitir que eu seja enganada. Se você buscar palavras que massageiem seu ego somente, o Senhor vai permitir que você ouça essas palavras. Se você quiser ser enganado por Deus, Deus vai permitir. Ele vai tratar do profeta depois, o profeta mentiroso, o profeta que engana, mas ele vai permitir, porque ele quer alinhar o nosso coração. O maior juízo de Deus não é o silêncio. O Senhor pode estar em silêncio, às vezes a gente pensa assim: poxa, mas Deus está em silêncio, não está falando comigo, Ele está me punindo. Mas eu vou dizer para vocês que pior é se nós ouvirmos aquilo que o nosso coração deseja e formos arruinados e caímos em ruínas, porque estamos ali ouvindo aquilo que o nosso coração almejou, e aí a gente segue para o caminho errado, e a gente segue para o lado errado, para ir para o lado A, a gente foi para o lado B, porque a gente ouviu aquilo que a gente queria. Meu coração estava inclinado para o lado. E aí quando Deus falou, eu não obedeci. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vou contar um testemunho rápido. Prometo que vai ser rápido. Da nossa, agora foi outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro, nós ouvimos a voz do Senhor para nos mudar da cidade onde nós estávamos, e estávamos à procura de um imóvel. E nisso, eu fiz um post no Facebook, nos grupos, perguntando, né,
de algum imóvel, pudéssemos falar, nos avisar, porque nós estávamos à procura. Surgiu uma proposta lá, uma mulher que entrou em contato comigo lá, mandou assim para mim: meu pai tem, fala comigo no privado que eu te faço contato. Entrei em contato para encurtar a história. Era uma tentativa de roubo. Mas antes de chegar no entendimento de que aquilo ali era uma tentativa de roubo, ele foi todo assim, muito simpático, né? Ele foi uma pessoa assim que, meu Deus, dava todos os sinais de que era tudo bem, que estava tudo certo, que a casa era realmente uma casa que existia, né? Enfim. E aí ele mandou as fotos, mandou o valor e as condições de aluguel. Daí a gente olhou um para o outro, meu marido, as crianças na mesa, olha, as condições são muito boas, né? Vamos orar. Porque se o Senhor realmente quiser que a gente vá para essa casa, a gente já dá continuidade nessa conversa aqui. E fizemos isso. Fomos orar. E nós temos o hábito de todas as vezes que nós oramos por tomar decisões, nós tiramos uma palavra. A gente abre a palavra e pede para o Senhor falar conosco na palavra. E a gente estava na mesa e a gente não tinha levado a Bíblia para a mesa. A gente estava comendo, né, na hora. Aí a Heloísa foi lá buscar. A Heloísa é do meio. Ela foi buscar a Bíblia e ela ficou com a Bíblia aberta e falou assim: eu já abri. É Jeremias 9. A gente ficou até meio sem reação, mas já abriu. Normalmente, ou é o Ricardo, ou sou eu que abro, e ela abriu Jeremias 9. Daí a gente foi ler a palavra. Aí a gente leu aqui alguns versículos da palavra, sobretudo esse versículo aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior há ciladas. Cara, e essa palavra assim, tão forte, tão poderosa, e olha só o que nós fizemos. Olhamos um para o outro. Bom, a gente sabe, a gente olhou para um para o outro e começou a conversar. A gente sabe que Deus não fala só pela palavra, a gente sabe que Deus usa outras formas de falar, Deus tem suas maneiras de falar. A gente queria tanto aquela casa, gente. A gente queria tanto, a casa era boa, tinha 3 quartos, era uma coisa acessível, sabe? Era muito bom, era bom demais realmente para ser verdade. Então eu falei: vamos fazer o seguinte, vou dar continuidade nessa conversa aqui e a gente vai vendo. Mas eu li a palavra e no meu coração eu já sabia: esse negócio está cheirando mal, está cheirando muito mal. Mas ao mesmo tempo a gente seguiu na conversa. Para concluir, eu comecei a conversar com ele na sexta. Quando foi no domingo, ele falou que tinha pessoas que tinham lá dele. Aí foi quando ele começou a falar de dinheiro. Ele falou assim: olha, mas aí é bom que você deposite um calção, né? Deposite um aluguel. Eu falei: vamos fazer o seguinte: se a pessoa que o senhor falou aí quiser, na segunda-feira eu vou aí. Amanhã, 7 horas da manhã, eu vou aí. O que será? Você me mostra a casa. E sendo realmente uma casa que nos atende, eu já fecho o negócio com o senhor aí na hora. Isso era 6 horas da tarde do domingo. Quando foi às 8 horas da noite, ele falou que a pessoa mandou até o áudio da suposta pessoa que queria ficar na casa na minha frente. E que ela já ia mandar o dinheiro para ele. E aí ele mandou a mensagem, eu perguntei para ele assim: e aí, ela já ficou na casa? Ela aceitou ficar na casa? E foi então que ele respondeu: não, pode procurar outra casa da senhora. E apagou todas as mensagens. E aí o senhor começou a falar tão profundamente: eu avisei vocês, eu avisei. E lá no versículo 3, né, do capítulo 9, dizia assim: ó, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhece, diz o Senhor. E o Senhor foi tão misericordioso, porque olha só, eu queria, e por muito pouco, eu não caí numa cilada. Mas foi pela misericórdia de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Às vezes a gente quer a palavra que vai de encontro àquilo que a gente deseja. A gente não quer confiar naquilo que está sendo dito, naquilo que está provando o nosso coração. A gente quer ouvir, a gente quer ir para um caminho e a gente quer que aquela palavra se adeque aos nossos interesses. Graças a Deus
frustração, porque a palavra não se cumpriu, e isso só nos afasta do Senhor. Então era isso que eu tinha para dizer nessa noite. Eu espero, do meu íntimo, assim, eu espero que essa palavra tenha realmente caído em terra fértil. Que seja uma semente que tenha sido plantada em terra fértil, que vai frutificar. E por isso que foi dito aqui, você vai passar a discernir ainda mais aquilo que você recebeu. Paulo nos instrui a ser como os bereanos. E os bereanos, eles analisavam tudo à luz da palavra. Tudo. Não pense você, se você receber uma profecia de que você vai receber uma casa, de que você vai receber um carro, que você tem portas abertas, que você tem chaves nas suas mãos, que tem um anjo passando aqui com a bandeja, entregando a chave. Não pense você que isso não vai ser para a glória de Deus. A gente pode sim receber todas essas coisas, pode sim receber todas essas palavras, mas isso precisa ter propósito. Se não tiver alinhado com os propósitos do Senhor, é só profetar. É só profetar. Não se cumpre, a gente se frustra e o inimigo põe mais rouba mais o coração. Né? O Senhor permite para poder alinhar os nossos corações. Ele permite aos profetas para onde está o nosso coração. Porque onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Mas se o nosso coração estiver nessas coisas, vamos ouvir essas coisas. Vamos ouvir essas coisas. Né? Eu sei que às vezes a palavra talvez não era aquilo que você esperava. Eu vou dizer a verdade, não era nem o que eu esperava, tá? Deus voltou hoje de manhã. Eu ia falar sobre outros assuntos, eu ia falar sobre outras coisas. Eu já tinha assim algo em mente desde o dia que eu recebi o convite, mas hoje de manhã o Senhor fez uma mudança tão grande. Isso me custou domingo. Me custou domingo, escrevendo, meditando, estudando o que eu ia falar. Quando Ele quer falar, né? Hoje eu preciso obedecer. Então, o que eu peço ao Senhor sempre é a dar obediência. Sempre a dar obediência. Mesmo que isso me custe, mesmo que não seja uma palavra agradável ao paladar, mesmo que não seja uma palavra fácil de engolir. Mas melhor ele engolir algo amargo depois do meu ventre, que produz algo bom, do que eu ficar engolindo mel e depois ficar amargo. É muito melhor. O Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos orar? Podemos orar? Sempre desafio, Deus, nessa noite.